partir do versículo 1. Amém? Acharam? Romanos 6, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Queria que você repetisse comigo esta frase. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Vamos continuar. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vamos orar ao Pai nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, cremos, ó Pai, que ela é espírito e vida. Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta manhã, gerando fé, gerando transformação, ó Pai, gerando atitude, ó Deus, ó Pai, de arrependimento, ó Pai, nos nossos corações, que nós venhamos tomar esta palavra no nosso espírito, fazendo verdade, ó Deus, ó Pai, em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor morreu e nós morremos contigo, ó Pai, nós cremos também que o Senhor ressuscitou e nós também ressuscitamos contigo, ó Pai, nós somos nova criaturas em Ti, ó Pai, o Senhor nos fez, ó Deus, ó Pai, nova criatura, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11 desse capítulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém, irmãos? Todo homem, ele nasceu morto espiritualmente. Todo homem que veio de Adão, ele veio morto espiritualmente. E a palavra de Deus diz assim: mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus. A única maneira que nós podemos ser vivos para Deus é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós abrimos nosso coração e cremos que Ele morreu pelos nossos pecados,
crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida e vida em abundância. Mas eu quero usar aqui uma ilustração interessante. A gente sabe que tem pessoas que eles têm morte cerebral, mas o coração fica batendo, fica pulsando. O corpo tem vida, mas a pessoa está fora totalmente do sentido. Ele não sabe o que está acontecendo, porque o cérebro, ele morreu, ele deixou de funcionar. E o homem sem Deus, o homem morto espiritualmente, é da mesma forma que quando uma pessoa, ele tem uma morte cerebral. O coração está batendo, mas não há vida, de fato, naquele corpo. E, irmãos, existem várias pessoas que estão vivas, você conhece várias pessoas que estão caminhando de um lado para o outro. Essas pessoas têm identidade, existe, mas no mundo espiritual essas pessoas estão mortas. Elas vivem, têm corpo, mas espiritualmente não reflete a glória de Deus em suas vidas. E a única maneira para que nós venhamos a ter esta vida, a vida de Deus, é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Porque se nós cremos que Ele, em forma de homem, veio e levou sobre a sua vida os nossos pecados, nós estamos livres do pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós, em nosso lugar. Amém? Então é importante você entender que, pelo fato de você habitar num corpo que o pecado está nos seus membros, mas o mais importante é você entender que você, que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você se tornou uma pessoa viva para Deus. Mesmo que o seu homem, interior venha se corromper, o Adão, mas o seu homem interior, aliás, o seu homem exterior venha se corromper, o seu homem interior, que é no Espírito, ele vive. Irmãos, todos nós passamos algumas vezes por momentos de crise. Talvez uma crise de identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Porque nós falhamos, nós cometemos erros. Mas não quer dizer que você não tem o Espírito de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele que passou a governar a nossa vida no momento que você aceitou Jesus e aceitou o desafio de fazer Ele o seu Salvador. Irmãos, o nosso coração precisa de ser o centro, da vontade de Deus nas nossas vidas. Mas nem sempre isso acontece, não é verdade? Você nem sempre faz aquilo que Deus fala com você. Porque você habita num corpo, e esse corpo, ele milita contra a vontade de Deus na sua vida. Paulo, ele fala que a nossa carne milita contra o Espírito. Mas o mais importante é você saber que o Espírito de Deus, ele é maior. Porque aquele que nos chamou, aquele que nos comprou, aquele que nos deu a garantia que nós somos filhos de Deus é muito maior. É muito maior. Talvez o inimigo ele vem com retaliações, tentando jogar você para baixo, trazendo tristeza no seu coração, trazendo angústia na sua vida. Mas quando você olha para dentro do teu espírito, você vai enxergar quem que você é em Deus. Quem você é no Senhor. Porque a realidade não é aquilo que está do lado de fora. A realidade é aquilo que está dentro de você. É aquele que habita dentro de você. A realidade é o próprio Deus que um dia resolveu habitar dentro do homem. Por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Deus que está junto com os homens. Irmãos, um dia a glória de Deus era manifesta em um lugar, simplesmente em um prédio, mas hoje a glória de Deus manifesta na sua vida,
na sua pessoa. Se você quiser ver Deus, você precisa de enxergar Deus na vida do seu irmão que está do seu lado. Você pode contemplar Deus na vida do seu próximo, aquele que um dia abriu o coração e permitiu que a vida de Deus veio fazer parte desta pessoa. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que estão em um coma espiritual, mas eu quero dizer nesta manhã, Jesus, Ele nos chamou para pregar o evangelho das boas novas. E eu tenho boas novas para você nesta manhã. Você que tem andado fugindo de Deus, Deus te trouxe aqui nesta manhã para você ouvir esta mensagem. Que Deus, Ele quer ter comunhão com você. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você mais profunda do que você imagina. Talvez você possa achar indigno de chegar diante de Deus. De fato, nós não podemos chegar diante de Deus com nossas próprias justiças. Mas a justiça maior foi aquilo que Jesus fez por você. Foi Ele que foi atrás de você. Tão interessante que lá no livro de João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz, olha, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Eu que vos escolhi. Irmãos, a condição do homem era tão feia que o homem não conseguia buscar o Senhor. Isso é um fato. Porque se depender dos homens, eles não vão até a Deus. É necessário que pessoas vão até a eles para pregar o evangelho, para falar das boas novas, para que as boas novas entrem no coração delas. E por isso que você está aqui nesta manhã para ouvir boas novas, uma palavra de salvação, uma palavra, sabe, que vai trazer refrigério para a sua alma. Porque o Senhor Jesus, Ele não morreu em vão. Ele morreu para te dar vida, e uma vida abundante. Para que você venha, sabe, mesmo passando tribulações, mesmo passando dificuldades, você vai poder enxergar que Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Irmãos, sabe, esses dias a gente estava conversando entre alguns irmãos aqui da igreja, e a gente cogitou algo tão tolo, mas só para a gente ter um entendimento, o quanto Deus é precioso na nossa vida. Se de fato você conhece o Senhor, você já parou para pensar, se Deus não existisse? Você já parou para pensar se tudo que nós temos, tudo que somos é obra do acaso? Que não existe Deus, que não há um ser superior? Irmãos, a minha vida não fazia sentido. No momento que você chegaria, sabe, em momentos de angústia, para quem que você recorreria? Sendo que o homem não pode fazer nada por você, sendo que a ciência não pode fazer nada por você, a quem você recorreria? Irmãos, eu dou graças a Deus, sabe? Porque muitas vezes nós passamos momentos de tribulações, momentos de aflições, mas uma coisa eu tenho certeza e a convicção, que o Senhor, Ele garante aquilo que Ele disse ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que nós podemos ser atribulados, mas não desanimados, sabe, perplexos, mas nós podemos ter a certeza, a convicção, quem nós somos. Oh, irmãos, é tão triste ver as pessoas, sabe, com problemas e não sabendo para quem recorrer. Não sabendo onde que ele pode buscar uma força, sabe, uma força sobrenatural para ele sair de certas situações. Porque a gente sabe que o homem é limitado. Chega um momento da vida que a ciência não pode fazer nada por você. É claro que os médicos, eles podem, né, fazer alguma coisa por você até um certo ponto. Mas chega em certos casos que o médico diz, eu sinto muito, mas você pode ir para a sua casa, que eu não tenho mais nada para fazer por você. E é onde que entra, sabe, irmãos, que Deus, Ele é supremo.
E muitas pessoas, quando não conhecem Deus, elas de fato morrem dentro de si. Elas se encontram em estado de, sabe, de coma. Por quê? Porque elas não têm a quem recorrer. Mas glória a Deus, porque você conhece o Senhor. Você sabe que Ele pode mudar a sua vida hoje, agora. Não é amanhã. O que Deus pode fazer por nós é hoje, irmãos. Eu não sei como você veio aqui nesta manhã, mas o importante não é como você chegou, mas o mais importante ainda é como você vai sair daqui. Porque Deus, Ele que tem o poder de mudar mente e coração. Ele que tem poder de entrar lá no mais íntimo do nosso ser. A palavra de Deus faz esse trabalho. A palavra de Deus é o bisturi que vai lá no mais íntimo do seu ser, sabe, e corta, e faz aquela cirurgia que estava te impedindo de entrar diante de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Através de um só homem, todos se fizeram pecadores. Irmãos, o importante é saber que Jesus Cristo, Ele te amou quando você ainda era pecador. Quando você era inimigo de Deus. Quando você ouvia falar de Deus, você zombava de Deus. Quantos de vocês não fizeram isso? Quantos de vocês não zombaram da palavra de Deus? Irmãos, mas no momento que o Espírito Santo de Deus, ele começa a bater na porta do seu coração, mesmo você sendo ateu, incrédulo, Deus, ele vai te convencer que você é um pecador, que você precisa dele. Você precisa de ser humilde e saber que você precisa do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz que Ele nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então é interessante que no versículo 1 diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Mas a palavra antes diz que Ele nos vivificou, Ele nos trouxe vida. É só Ele que pode trazer vida e mais ninguém, irmãos. É só Jesus que tem a palavra da vida eterna, a palavra de vida que vai abrir o seu coração para enxergar a Deus. É a palavra de Deus que abre o coração, é o próprio Deus que abre o nosso coração. Então é interessante que Deus, ele tem esse poder de abrir o nosso coração e também de endurecer o coração do homem. Deus, ele fez isso com o faraó com um propósito. Para quem conhece a história, Faraó, um rei ali no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele viesse a presenciar todas aquelas pragas, mas para que o povo viesse a entender que foi Deus que ia tirar aquela grande nação daquele lugar. Irmãos, Deus, ele é poderoso, mas Deus também, quando ele quer, Ele pode gerar quebrantamento. É nós que, muitas vezes, limitamos a Deus. Mas, quando Deus quer, Ele faz. Ele faz da maneira dEle, não da sua maneira. E Ele quer que nós aproximamos dEle em todo o tempo. Mas nem sempre nós queremos aproximar do Senhor. É necessário acontecer certas coisas na nossa vida para nós entendermos que Ele é Deus. Sabe, irmãos,
Só Deus que pode vivificar o homem, somente Deus que pode trazer vida no nosso coração e mais ninguém. Mas certa circunstância que ocorre na sua vida, que acontece, não é porque Deus não te ama, é porque Deus te ama. Se você talvez passou por um momento de aflição e angústia, é porque Deus te ama, porque Ele quer fazer você um vaso novo, sabe? Um vaso de honra, um vaso de glória. E muitas vezes é necessário que nós sejamos mesmo quebrados, porque talvez a nossa vida não está glorificando o nome de Deus. Eu sempre dou glória a Deus, irmãos, porque a minha vida pertence a Ele, mas Ele faz o que quer da minha vida, sabe? Mas eu quero sempre agradar ao Senhor, eu quero sempre agradar a Ele, e nós precisamos de ter um coração aberto, para que o oleiro venha trabalhar nas nossas vidas, amém? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o homem, ele estava sem Deus, sem a glória, sem, sabe, a luz de Deus refletindo nas suas vidas. Mas até então, sabemos que somente Deus que pode trazer a glória na sua vida. É só Ele que pode, sabe, fazer você refletir aquilo que Ele é. Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Não é verdade? A palavra não diz isso? Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas você vê todos os homens aí fora refletindo a glória de Deus? Por que eles não refletem a glória de Deus? Porque eles estão mortos. Porque eles precisam de Deus. Eles precisam de entregar as suas vidas a Deus. Amém? E é tão interessante que você, mesmo pensando que você seja uma pessoa boazinha, que paga suas dívidas, não é? Que trate bem o seu próximo, se você não reconhecer Jesus, você ainda não é bom. Porque essa palavra bom fala de alguém que é justo. E não há nenhum justo senão o Senhor. Mas nós podemos ser bom e justo somente quando nós cremos no Senhor, porque Ele nos justifica. Se você quer ser bom, então você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Porque é Ele que vai te justificar. Aquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário. Romanos 3, do versículo 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, pois todos se desviaram, extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, o homem sem Deus, ele se torna inútil. Ele não tem valor para si mesmo, mas para Deus ele tem valor. Mas o homem, sem conter a glória de Deus na sua vida, ele é inútil. É a mesma coisa o carro que não tem gasolina. Ele é inútil, ele não vai fazer. Ele não vai funcionar. Ele não vai andar, ele não vai transportar, ele não vai fazer aquilo que ele foi designado. E o homem sem Deus, ele é inútil. Mas para você se tornar útil, você precisa de conter Deus na sua vida. Você precisa de querer esse Deus para você. E sabemos, irmãos, que só o Senhor pode nos libertar de toda mentira que o diabo muitas vezes tem semeado na mente das pessoas, dizendo que você não tem jeito, para você não há solução. Mas Deus diz que sim. Para Deus diz que sim. Até o dia que você encontra com o carpinteiro de Nazaré, que é Jesus. Ele pode fazer essa obra na sua vida. Ontem à noite mesmo, nós estávamos ali na casa do irmão Geraldo, e a gente estava falando a respeito disso. O carpinteiro, na nossa concepção ocidental, a gente pensa que o carpinteiro, ele só trabalha com madeira. De fato é. Mas na Bíblia, o carpinteiro, Jesus, ele
faz muito mais do que isso. Porque a função de carpinteiro na época de Jesus, ele também trabalhava com pedra, mexia com cimento, fazia tantas outras obras envolvidas em uma construção de um prédio. Talvez você chegou aqui com a casa toda torta. Talvez as paredes caindo. Mas em Jesus ele pode reconstruir a sua casa. Jesus ele pode refazer a sua vida de novo. Ele pode reconstruir a sua vida. Mas você precisa de querer e saber que só Ele é a solução. É Ele que vai tirar aqueles tijolos que estão podres para colocar tijolos novos. Porque talvez você tenha construído a sua vida em conceitos errados, em fundamentos errados. Mas o sábio construtor escolhe a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a base para nós construirmos e levantarmos a nossa vida em Deus. Somente em Deus que nós podemos ter uma vida segura, uma vida firme, que pode vir ventos e situações contrárias, mas a parede vai resistir, porque foi o carpinteiro de Nazaré que fez na sua vida. Mas as obras humanas, elas perecem, elas pudrecem, elas se desfazem. Mas aquilo que é construído em Deus será eterno. A sua vida, quando você coloca nas mãos de Deus, no momento que Ele começa a trabalhar, isso é permanente. A obra que o Senhor faz em nós é permanente. Amém? Aleluia? Irmãos, pois só um homem entrou o pecado no mundo, mas veio um só homem e cumpriu. E pagou por todos aqueles que estavam, não é, em ofensas e pecados. Deus, Ele é justo. Pelo fato de você não... pelo fato de você não ter a culpa de Adão, e você recebeu essa, vamos dizer, não é? Esse salário que ninguém merecia. Se a gente for colocar assim, eu não estava lá, mas eu herdei isso. Mas o mais importante, sabe o que é? Da mesma maneira que você não fez, Jesus fez por sua vida. E você herdou aquilo que você não merecia. Você entende? Você não merecia, mas Ele morreu no seu lugar. E Ele te fez herdeiro e co-herdeiro. Você passou a ter a vida de Deus e herdar as coisas de Deus. E você não fez nada por isso, mas Jesus fez. Da mesma maneira que Adão fez e você não estava presente, você não merecia herdando, né, a natureza pecaminosa de Adão, mas pelo fato de Deus ser justo, Ele também fez uma obra tremenda, mesmo você não merecendo, na cruz do Calvário. Se você tiver fé, se você crer naquilo que Ele fez por você, não foi por seu vizinho, foi por você. Porque normalmente a gente pensa que Deus, Ele faz as coisas somente para o vizinho, mas não, eu não mereço, acho que Deus não me ama. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus te ama. E a obra que Ele fez foi para você. E você precisa de receber isso na sua vida. Amém? Você precisa de crer de todo o seu coração. Romanos 3:24 diz assim, que nós somos justificados gratuitamente. Você foi justificado diante de Deus gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra redenção, no original, significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Pela redenção que há em Cristo Jesus. No original, essa palavra significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate, pago pelos escravos ou cativos. Significava o que? A Bíblia diz que todos nós éramos escravos do pecado. No momento que a pessoa
obedecesse a alguém, ele se tornava escravo daquele que ele obedecia. Mas Jesus, ele veio e nos redimiu, ele nos comprou. E o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas você foi comprado. Fique sabendo, foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Foi pelo precioso sangue de Jesus. O sangue representa a vida. Ou seja, você foi compro pela vida de Jesus. E no momento que você começa a entender no seu espírito, não somente no seu intelectual, no seu intelecto, que a morte de Jesus é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Porque quem deveria morrer ali era você e não ele. Foi ele que determinou, foi ele que desceu do céu, despindo da sua glória, se fazendo um homem, para morrer no seu lugar. Quero que você repete comigo: o Senhor Jesus desceu do céu, se fez homem, morreu por mim, pagando todos os meus pecados. Amém? Você crê nisso? Irmãos, mas que pecados são esses? Todos. Todos. Não são alguns, mas são todos. Foi os pecados de ontem? Foi. O de hoje? Foi. E de amanhã também. Todos os pecados. Irmãos, é isso que nos dá a garantia de caminhar com o Senhor. Que mesmo você, sendo pecador, Ele te justifica. Lá em 1 João diz que o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica de todo o pecado. De todo o pecado. Se você não tivesse essa certeza, essa garantia, você já teria desviado da fé. Não é verdade? Porque todos nós erramos, irmãos. Todos nós fazemos coisas erradas. E somente o sangue de Jesus que nos dá a garantia de mantermos de pé, para que nós possamos caminhar novamente, para nós firmarmos o nosso alvo, que é o Senhor, correr a carreira da fé, esperando a coroa da vida. Tropeçar, podemos, né? E acontece nós tropeçarmos, mas nós não podemos ficar abatidos e ficarmos ali no chão. Sabe, irmãos, você precisa de levantar a cabeça e saber que há solução para a sua vida, em todos os sentidos. Somente Ele que pode te levantar, te dar as mãos, sabe, para te levantar e você olhar, realmente eu posso novamente, eu posso avançar. Deus não desistiu de mim. Deus nunca desistiu de você. Você que desistiu dele algumas vezes. Mas Deus, ele sempre está com os braços abertos para te receber, irmão. Sabe? Mas o diabo muitas vezes quer te oprimir, quer dizer que você não pode receber mais o perdão de Deus, mas a palavra de Deus nos garante: enquanto há fôlego, há vida. Enquanto há fôlego, há vida. Sabe, há perdão, há restauração. A palavra de Deus diz que a morte de Jesus nos trouxe a garantia que nós somos livres e somos justificados nele. Diz assim, Colossenses 2,14: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Irmãos, eu li um livro muito interessante que encaixa exatamente com esse versículo aqui. Acho que alguns irmãos leu esse livro. Conta a história de um rapaz que ele era filho de um chefe de uma tribo indígena lá na África. O nome desse rapaz é Samuel Morris. Samuel Morris. Ele
ele era filho de um chefe de uma tribo indígena, ele era o filho primogênito, e sempre essas tribos indígenas entravam em conflito. E no momento que a tribo que ganhava aquela guerra, tomava cativo o filho primogênito do chefe. E eles determinavam um tempo para que aquela tribo que perdeu, eles tinham de trabalhar, eles tinham de plantar e pagar, vamos dizer assim, por 10 anos, não é? Uma dívida para depois eles pegar o resgate que era o filho, o primogênito, que era o herdeiro, não é? Daquela tribo ali. E aconteceu que esse rapaz, o Samuel, ele, coitado, ele foi um pouco sem sorte. A tribo do pai dele sempre perdia, nunca ganhava. E sempre ele era tomado como cativo. E eles trabalhavam, pagavam dívida e trazia o menino de volta. Sabe que chegou um momento que eles pegaram uma tribo que havia ganhado a guerra, e esse chefe dessa tribo era muito cruel. Ele não queria liberar o filho mais velho, porque ele queria continuar recebendo, não é? Ali aquela recompensa. E ele sabia que jamais ele sairia daquela condição. E um dia, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Mas antes disso, o próprio irmão falou: meu filho, esse povo não vai te tirar daqui. Ele não vai permitir você sair daqui. Eu vou te dar uma sugestão: saia daqui, porque senão você vai morrer aqui desse jeito. E ele fugiu. Ele fugiu. Mas, encurtando a história, como que essa tribo adversária, não é, que havia pegado aquele menino e por muito tempo segurado ele ali, como que você acha que a tribo, não é, que tinha perdido o primogênito ali, como que eles conseguiriam pagar essa dívida? Sendo que era impagável. Eles não tinham dinheiro, não tinham condição, porque eles trabalhavam e nunca era o suficiente. Eles sempre mudavam e aumentavam o valor. Se aquele jovem morresse, quitava a dívida. Foi justamente o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu com Jesus. Ele era o valor da dívida que nós devíamos. Ele levou sobre si as nossas dívidas. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. E aqui está dizendo, Colossenses 2,14, diz que ele apagou, ele riscou todo escrito de dívida que havia contra nós. Por quê? Porque ele pegou todo escrito de dívida que era nosso e cravou na cruz do Calvário. Jesus, as últimas palavras dele qual foi? Está consumado. Tetelestai, que significa está pago. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei, mas pagou por você. Você crê nisso? Que aquilo que Jesus fez foi por você? Quando ele disse está pago, está consumado, ou seja, ele pagou toda a dívida que você devia. E hoje, se você crê no Senhor, ele te dá uma nova vida. Porque agora, o pecado que tinha domínio sobre o homem, ele já não pode dominar mais, porque agora você passou a ser de outra pessoa. Você passou a ser de Jesus. A sua vida pertence a ele. A sua vida já não é mais sua, porque nem era sua antes. Quem dominava era o diabo que dominava na sua vida. Hoje é Jesus que domina sobre a sua vida. Mas é necessário nós abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, reina, governe a minha vida, reina em mim. Reina em mim, Senhor, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas decisões. É tão interessante que o apóstolo Paulo, ele diz aqui,
Romanos 6:1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Porque a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, se você foi livre do pecado, você não pode voltar mais para o pecado novamente. Porque é isso que te prendia. Mas hoje, pelo fato de você ser livre em Deus, você precisa de tomar a vida de Deus no seu coração. E dizer: Senhor, reina a minha vida. Olha, me ensina o caminho que eu devo andar. Porque o interessante, irmãos, a lei dada por Moisés é uma lei exterior. Onde que a lei foi escrita? Nas tábuas de pedra. É uma lei externa. O homem ele tinha de fazer algo externo. Mas hoje a lei que nós temos, ela é nas tábuas do nosso coração. É a lei de Deus, ela está dentro de nós. O profeta Jeremias disse que ele colocaria uma lei no nosso coração. Irmãos, olha só o que diz Romanos 8:2. Vamos ler do versículo 1 em diante. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Por quê? Por que não há condenação? Porque Ele já pagou toda a sua dívida. Porque Ele pagou por todas as dívidas. Mas você precisa de andar na lei do Espírito. A lei do Espírito e da vida. Você pode observar que a lei do Espírito, esse Espírito aí na sua Bíblia está escrito com letra maiúscula. Significa que é o próprio Espírito de Deus, não o Espírito do homem, mas o Espírito de Deus. Nós precisamos de submeter ao Senhor. Não simplesmente pela letra, a letra ela é morta, mas você precisa do Espírito na sua vida. Sabe? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é uma condição religiosa, simplesmente, mas é a lei do Espírito. A lei de Deus que passou a reinar dentro de nós. Como eu disse antes, a palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas por mão celestial. Você é o templo de Deus. Deus ele fez. Então é interessante que você vai lá no livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas com a palavra. Haja luz e houve luz. Mas quando ele foi criar e formar o homem, ele fez com as suas mãos. Ele criou com as suas mãos. E você tem o fingerprint de Deus. Você tem a digital de Deus na sua vida. Você tem, sabe, a assinatura daquele que é o sábio construtor que edificou a sua vida. Por isso que você, quando tiver algo errado, você precisa de ir lá na agência autorizada. Porque Deus, ele repõe as peças genuínas. Ele não pega nada pirata e vai colocar em você. Porque somente Ele tem as peças genuínas para colocar na sua vida. Para que você venha, sabe, deixar que a glória de Deus venha resplandecer sobre a sua vida. Somente Ele que te conhece. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, que maldito o homem que confia no homem. Irmãos, nós mesmos não podemos confiar em nós, mas em Deus nós podemos. Você não pode confiar em si mesmo, mas em Deus você pode. Porque é Ele que esquadrinha mentes e corações. É Ele que te conhece. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe da sua limitação. Ele sabe a sua fraqueza. E é por isso que a palavra diz que Ele não
permite tentações da além que nós podemos suportar. Todas as tentações que vêm diante de nós, nós podemos passar por elas. Sabia disso? Não existe provação, eu não consigo. Consegue. Se Deus permitiu, é porque Ele vai te dar força para você vencer. Amém? Cremos que Ele vai nos fortalecer no momento oportuno. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3,24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, as leis de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmãos, somente o Senhor que pode te justificar. Somente o Senhor que pode te justificar. E é pela fé, você tem que crer, de todo o coração que Ele te amou, ao ponto de entregar a sua própria vida. E nenhum homem será justificado pelas obras da lei, porque a palavra diz que nenhum homem conseguiu ser justificado pelas obras da lei. Mas o único homem que conseguiu foi o Senhor, aquele que se fez homem. Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E a palavra de Deus nos garante que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é uma nova criatura, se você recebeu Deus na sua vida, nós precisamos, tomar esta ceia com todo o temor e tremor no nosso coração, sabendo que Ele pagou de uma vez por todas, para que você tivesse a vida com Deus, a comunhão com Ele. E hoje é um dia de aliança, um dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas hoje é um dia de você entrar diante de Deus e saber que o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. Te dar uma oportunidade para você caminhar com Ele. Queria chamar vocês aqui agora, os meninos do louvor. Vamos orar a Deus nessa hora. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe, você e Deus. Você que entrou aqui nessa... Você sabe como está o seu coração diante de Deus. Fique sabendo que só Ele que pode trazer esta vida no seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Colocasse o seu coração. Comece a perguntar: Senhor, como eu tenho andado? Tenho eu andado longe de Ti, ó Pai? Tenho eu refletido a glória do Senhor? Eu tenho acreditado na mentira do diabo, que não há solução para mim? A palavra de Deus te garante que Ele te amou, que Ele entregou a sua vida para te salvar, para te dar uma vida abundante. O vídeo, por favor, aí. Aleluia. Oh Senhor Deus, ó Pai, nós sabemos que nós não temos nada de bom. Nós não temos nada de bom, Senhor. Tudo que há de bom em nós, ó Pai, vem de Ti. Foi o Senhor que nos deu esta vida que nós não merecíamos, ao ponto de nós chegarmos diante do Pai, saber
que o sangue de Jesus foi o suficiente para anular toda maldição, anular todo o pecado que fizemos em oculto, tudo aquilo que um dia buscamos o Senhor, ou buscamos coisas erradas que não agradam a Deus. Hoje é o seu dia, o dia de você entregar o seu coração para Ele. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória